Graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. As mães que estão presentes, parabéns para o seu dia, amém? Você está ao lado de uma mãe aí, aproveita, já dá o parabéns também, já deve ter feito isso, né, ao longo do dia. Todas as mães se sintam abraçadas, beijadas, recebam o carinho da igreja. E que bom, nós podemos passar esse dia, esse finalzinho do dia juntos e podermos, diante de Deus, buscarmos orientação da parte do Senhor, até que o nosso coração seja um coração totalmente sábio, até que nós conseguimos com mentes sábias do Senhor, ter uma mente de homem e uma mulher sábia. Por isso nós estamos reunidos sempre, amém? Até nós temos um coração e uma mente sadia, uma mente de um homem e de uma mulher sábia. A mente de um homem sábio, de uma mulher sábia, é uma mente de Cristo. Nós podemos ser pessoas sábias, que têm um conhecimento e que colocam esse conhecimento em prática. São pessoas sábias. E os filhos de Deus, eles foram chamados para andar em sabedoria. Se nós andarmos como Cristo andou. Se nós tivermos a nossa mente não pensando como nós pensamos, mas uma mente transformada, nós alcançamos a sabedoria, amém? E por isso nós estamos reunidos. A Bíblia diz que Jesus, Ele é a verdade. Ele sempre que reunia em torno dos seus discípulos, Ele tinha essa frase: em verdade vos digo. Né? Nós lemos sempre a palavra, nós estamos sempre se deparando com essa verdade, Ele dizendo: eu sou a verdade. E assim, a primeira coisa que às vezes vem na mente da gente é que quando Jesus fala que Ele é a verdade, a impressão que dá é que o restante é mentira. Mas a verdade que Jesus se manifesta não é a verdade em oposição à mentira, mas é a verdade em oposição à ilusão. A ilusão. Algo que não é real. Eu sou a realidade. Fora de Jesus não há realidade, há apenas uma fantasia. Tudo é fantasia se nós não tiver Cristo sendo a realidade daquele fato. Todas as coisas, elas são apenas uma ilusão, um holograma. Nossa vida pode ser um holograma. É apenas um fato que eu olho, parece que é tanta realidade, mas não passa de uma fantasia. Em Cristo nós temos a realidade. Para mim tentar explicar isso com outras palavras, mas talvez um filme me ajude a você entender o que eu quero passar, aquilo que Deus tem colocado no meu coração há alguns anos. Eu não sei se você assistiu uma série do filme chamado Matrix, de uma matriz 3x3, uma matriz onde existe um homem que está ligado a um aparelho, e quando ele é ligado desse aparelho, ele aparece num mundo com todas as coisas, cheio de coisas reais, aparentemente, mas tudo fruto dessa matriz aonde ele está ligado. Em vez de colocarmos aquele personagem, colocaríamos Cristo. Jesus é a realidade de tudo. Se nós não tivermos vendo Cristo ou em Cristo, tudo se torna uma grande ilusão. Todas as coisas, seja a minha vida, seja a sua vida, seja as suas relações, seja os seus filhos, seja a sua saúde, o seu dinheiro, sua casa, seja a sua mamãe, seja o seu pai, seja o que for. Se não tiver Cristo, se você não focar Cristo, se você não estiver vendo Cristo, tudo isso é apenas uma mera ilusão. Essa realidade que nós estamos vendo, quando você mergulha na Bíblia, você conhece uma verdade que vai além do que você está vendo. E todas as vezes que nós nos reunimos é para que, de alguma forma, você possa enxergar, porque nós não enxergamos como Cristo enxerga. Nós não vemos da maneira que deveríamos ver. É como se todos nós, espiritualmente falando, fôssemos cegos e precisássemos desesperadamente de visão. Como nós não somos cegos e nós não temos essa necessidade, parece que essa mensagem ela se torna meio tola.
Porque a mensagem de Cristo é para trazer luz aos cegos, ou fazer com que os aleijados andem, fazer com que os cancerosos sejam curados, fazer com que os surdos ouçam, fazer com que os mudos falem. Mas quando nós não temos isso no natural, nós imediatamente transferimos a mensagem de Cristo para alguma coisa que alguém tem essa enfermidade, alguém tem essa doença. Mas isso é a enfermidade de todos os seres humanos. Jesus veio trazer vista aos cegos, e nós somos esses cegos. E cada vez que nós nos reunirmos, nós temos que pedir ao Senhor e ter esse desejo, e pedir ao Senhor a revelação da minha grande necessidade de voltar a enxergar. Porque, ou aumentar o meu raio de visão, enxergar melhor. Senhor, melhora a minha visão essa noite, eu estou indo para lá, eu tenho uma esperança que hoje eu vou enxergar um pouquinho mais do que eu enxergava a semana passada. Mas quando nós falamos isso para Deus, é porque nós entendemos a nossa necessidade. Nós entendemos a nossa miséria, ou a nossa grande necessidade de poder enxergar. Mas enquanto isso não nascer no seu coração, a gente achar que estamos reunidos porque é um domingo, é dia das mães, é costume, vou lá, sei lá, vou ouvir alguma coisa, eu já sou crente, eu sou evangélico, vou ouvir uma palavra. Mas se você não vem com o teu coração desejoso de receber aquilo que Deus tem para você, nós ficamos meio que impedidos de desfrutar de todo o conhecimento e sabedoria que Deus está ministrando de cima do altar. Porque você vai receber exatamente na mesma proporção da tua fome e do teu desejo de receber aquilo que Deus tem para você, não daquilo que você quer receber ou que você pensa em receber. Não sei se você conseguiu entender essa frase, então eu vou repeti-la novamente. Porque Deus tem algo para a sua vida. E o que Deus tem para você, para você hoje, nessa reunião, não é aquilo que você pensa ou que você deseja, é aquilo que Ele quer te dar. Quando você consegue entender o que Ele quer te dar, a sua mente fica em linha com a vontade dEle, as portas começam a se abrir na sua mente e você começa a receber aquilo, mais uma vez vou repetir, que Deus quer te dar, e não aquilo que você quer receber, naturalmente falando. Então, é necessário que a gente comece a renovar nossa mente. É necessário que a gente chegue em todos os momentos, todas as oportunidades de abrir a palavra de Deus, conseguirmos ver a verdade e a realidade de Cristo. Amém, amados? Eu tenho falado uma frase aqui, vou repetir agora, nesse momento, que eu creio que tem muita propriedade e no tempo de Deus, o Senhor vai revelando mais para você a respeito disso. Mas eu tenho falado aqui constantemente que toda e qualquer experiência que não nos acrescente mais da pessoa e da obra de Cristo, ela não tem nenhum valor. Talvez você não consiga dimensionar isso ainda. Talvez você consiga ver valor em muitas coisas sem Cristo. Mas um dia, à medida que nós vamos crescendo no Senhor, à medida que o Senhor vai se revelando para você, à medida que você vai conhecendo mais Cristo na palavra, à medida que você vai tendo mais intimidade com Cristo, essa frase vai se tornando mais peso sobre você. Vai falar muito para o seu coração. Mas, por enquanto, vamos continuar pregando ela, continuar batendo nesse martelo, até que Cristo seja totalmente formado em mim e em você. Então, repetindo, toda e qualquer experiência que não me acrescente mais da pessoa e da obra de Cristo, ela não tem nenhum valor, ela deve ser considerada espúria. E quando a gente fala isso, se a gente não der um exemplo, a gente parece que falou só uma frase e ela não tem nenhum peso, mas ela tem um peso muito grande, essa frase. Porque se eu tenho meu filho, e se no nascer do meu filho, eu não conseguir ver, contemplar mais de Cristo, ou da obra do meu Cristo, aquele meu filho não teve valor nenhum para mim. Porque, amados, quando nós falamos que todas as coisas, e nós falamos isso em música, em oração, e está nos lábios de todo crente, tudo é para a glória de Deus. Glória a Deus. Já viu? Nós falamos glória a Deus. Isso é linguajar da nossa tribo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Né? Nós falamos isso. E o que seria glória? Glória, a manifestação de Cristo. Através de quem? Da igreja. A glória é o Deus invisível se fazendo visível.
O Deus invisível vai se fazer visível não é através de Cristo. Vou repetir. O Deus visível não vai se fazer visível através de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, mas o Deus invisível vai se revelar através da igreja. O Deus invisível vai se revelar através da sua vida, da minha vida. Amém? Através de nós. Fala para o irmão que está ao seu lado. O Deus invisível vai se manifestar através da sua vida. Amém? E para isso, Deus tem pressa. Então Deus criou todas as coisas, tudo que Ele fez perfeito. E Ele não criou as coisas simplesmente por elas mesmas. Ele criou para um propósito. Quando Ele cria o sol, cria as estrelas. Quando Ele faz qualquer coisa das mãos que Deus criou, tudo que Deus criou, Ele cria para a glória dEle, ou seja, Ele cria para a imagem dEle. Ele cria para a imagem dEle, para que a imagem dEle seja manifestada. Então Ele criou aquelas coisas para que de alguma maneira, ou de alguma forma, Cristo seja formado em você, porque é através de você que Deus vai se manifestar para principados, potestades, para todos os seres criados, anjos, todos os seres criados conhecerão Deus através da igreja. Então, Ele prepara tudo que você olha é útil. Tudo que você vê ao seu redor é útil para transformar você. Então, o seu casamento é para a glória de Deus, porque o teu casamento é ótimo para transformar você. O seu filho é para a glória de Deus, porque os seus filhos, ou o seu filho, é ótimo para formar Cristo em você. Então, qualquer coisa criada por Deus, são instrumentos de Deus, excelentes para formar Cristo em nós. Ele não tem valor em si mesmo. O valor das coisas estão em Cristo. Porque imagina, se eu estou falando para você, se as coisas só têm realidade em Cristo, e a Bíblia diz lá em Hebreus, que Ele está sustentando todas as coisas pela palavra dEle, do seu poder, se a palavra dEle não existe, nada existe. Nada tem realidade. Então é como se eu estivesse dando muito valor a uma ilusão. Se eu não estiver vendo Cristo, aquela minha relação de meus filhos, a minha família, os meus bens, o que eu tiver, se eu não estiver contemplando Cristo, ou entendendo o propósito de Deus, porque Ele me deu aquilo passa a ser uma ilusão. E eu fico gastando a minha vida por uma ilusão. E Deus quer trazer realidade para a sua e para a minha vida. Isso é algo tão tremendo. Talvez essas palavras haja alguma dificuldade de você entender, mas à medida que o Espírito Santo nos concede de se reunir no seu nome, o Espírito Santo vai fazer um milagre entre nós, amados. Porque era como se eu chegasse para você e falasse assim, olha, hoje eu vou explicar como é que Deus dá vista aos cegos. Talvez eu não conseguisse explicar e você nunca conseguiria entender, porque a única coisa que você gostaria é de ver novamente. Imagina se você é cega. Se você é cego, você não quer saber da explicação, como a vista é retornada para o homem, ou como a água é transformada no vinho, qual é a força necessária, qual o poder, qual a energia necessária para transformar a água em vinho. Não, eu só quero que a água seja transformada, pastor. Se transformar, eu já estou satisfeito. Imagina que o vinho é a vida, é a alegria, e a água é uma vida sem sabor, sem gosto. Então a sua vida está assim, amarga, ou sem sabor, sem nenhuma novidade, está uma vida comum, mas você quer ter uma vida abundante. Mas aí você entra nesse lugar, você gostaria apenas do milagre, você gostaria apenas que a sua vida passasse de água para vinho, mas Deus não faz assim. Deus não é mágico, e Ele nem está querendo estabelecer um poder sobrenatural para mostrar para os outros, olha como eu transformo alguém, olha como eu dou alegria para esse casal, olha como é que eu dou alegria para aquela família. Não, Ele te traz um conhecimento, porque Ele quer fazer cada um de nós igual a Cristo, e Jesus é sábio, então Ele te traz um conhecimento, para que você possa praticar e experimentar esse conhecimento. Quando nós praticamos, repita com o pastor, quando nós praticamos, repita novamente, quando nós praticamos conhecimento, nós alcançamos corações sábios. Você pode aplaudir o Senhor?
Você está acompanhando um pouquinho aqui o que o pastor está falando? Vamos voltar. Preste bastante atenção. Quando o Senhor permite a mim e a você, Ele não vai simplesmente nos dar, o que Ele tem para nos dar é um processo que começa com a minha mente sendo transformada. O que Deus tem para nós é Ele transferindo um conhecimento. Agora, esse conhecimento, a Bíblia chama de fé. A nossa fé não é algo sobrenatural, assim, tipo, pela fé eu vou alcançar isso, pela fé eu vou alcançar aquilo. Isso, durante muitos anos, e nessa nossa geração, o diabo tem tentado deturpar a fé da igreja. A fé não é um poder que eu consigo, que eu uso, que Deus me deu para me conseguir coisas. A fé é o conhecimento que eu tenho de Deus. E quando eu pratico esse conhecimento, eu começo a me transformar naquilo que Cristo é. Então nós temos que praticar a vida e experimentar a vida. Para que nós estamos reunidos? Poderíamos usar muito essa frase, poderíamos cantar essa frase, poderíamos orar essa frase. Nós nos reunimos para praticar a vida e experimentar a vida. Poderia falar com outras palavras, como eu tenho falado para os pastores, muitas das vezes quando eu tenho oportunidade. Nós aproveitem esse dia para vocês praticarem humildade, para que vocês possam experimentar humildade. Aí fica meio estranho, né? Mas, em outras palavras, em vez de humildade, poderíamos colocar vida. Mas poderíamos colocar Cristo também. Pratiquem Cristo e experimentem Cristo. É como se eu falasse para vocês assim, olha, todas as respostas de todas as equações ou de todas as soluções problemáticas que o mundo se apresentar para você, a resposta é Jesus e a obra de Cristo. Ou é Jesus, ou é sua obra. Ou então não tem nem a ver com Jesus, nem com a sua obra. É uma outra coisa qualquer que não tem valor nenhum. Então, as respostas que têm valores significa Jesus. A resposta que tem valor significa Cristo. Então, nessa noite, nós podemos praticar Cristo. Essa noite nós podemos, nesses próximos minutos, nós podemos praticar Jesus. Nesses próximos minutos, nós podemos praticar vida. Mas você só vai poder experimentar a vida, praticar Jesus, praticar Cristo nas suas experiências lá fora. Nós só experimentamos Jesus. Jesus está sendo formado em mim e em você, amém, amados? Você tem que experimentar Cristo. Cristo tem que fazer parte de você. Cristo não vai fazer parte de você simplesmente porque você está praticando, mas porque você está experimentando. Experimentar é o nosso culto. Experimentar é o teu grande desafio. Experimentar é você sair daqui para poder colocar em experiência aquilo que você praticou aqui com o pastor em alguns minutos. Mas, pastor, nós só podemos praticar aqui? Não, nós podemos praticar a vida em todos os lugares. Nós podemos praticar Cristo em todos os lugares. E uma vez praticando, nós podemos experimentar. Se você não pratica Jesus, se você não pratica a vida, você jamais vai experimentar Cristo. E se você não está experimentando Cristo, você está jogando o seu tempo, os seus dias, a sua vida e todas as experiências que você tem na lata do lixo. E a Bíblia diz que naquele dia, quando o Senhor nos chamar e nos cobrar sobre o quanto de Cristo nós temos, o quanto de Cristo foi formado em você, haverá uma dor no seu coração, haverá lágrimas no seu coração, haverá ranger de dentes nos seus lábios, na sua boca. Aí você fala, mas que dor é essa? Aí Deus permite que você já tenha passado muitas dores. Se você que tem 20 anos, talvez passou algum desespero, algum sentimento de dor, de perda. Mas se você já tem 30, você já teve experiências maiores que te fizeram sair lágrimas. Lágrimas que você talvez mergulhou talvez num quarto e entrou num desespero até mesmo de abrir mão da sua própria vida. Talvez que você tenha 40 anos, você já experimentou mais lágrimas. E você pensa que as suas lágrimas, lógico que nós temos que pensar dessa maneira que o pastor vai falar agora. As suas lágrimas, você pensa que foi por causa daquela circunstância, mas as suas lágrimas, Deus estava tentando mostrar para você que a dor que um dia nós vamos sentir vai fazer com que a realidade das suas lágrimas, você vai descobrir qual era a realidade das suas lágrimas. Talvez você tenha chorado porque você perdeu alguém, mas era uma ilusão de lágrimas, para que você soubesse a dor e você pudesse experimentar a dor da realidade.
Ninguém até hoje experimentou a dor da realidade de estar diante do Senhor, diante do trono dele, e ele cobrar o quanto de Cristo foi formado em você. Mas todos nós aqui nessa noite já tivemos a experiência de derramar uma lágrima diante de uma circunstância que nos fugiu o controle e a dor que você sentiu. Quantos já sentiu a dor da perda, a dor de uma decepção, e isso levou você a chorar compulsivamente, e não havia palavras, não havia nada que pudesse impedir aquele choro. O único consolo para você era derramar lágrimas. Então você já experimentou, em parte, talvez 1%, usando a linguagem bíblica, você experimentou 10% do que é a realidade da lágrima de não participar das bodas do Cordeiro. Da realidade das lágrimas dos filhos de Deus, que ficarão de fora, porque não experimentaram Cristo e nem praticaram Cristo. Não experimentaram vida e nem praticaram vida. Não conheceram a vida, não tiveram intimidade com a vida. Gastaram nas suas reuniões para buscar divertimento, prazer, conhecimento talvez, mas simplesmente para satisfação pessoal, mas nunca para satisfação de Deus. Isso é tão sério. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo. Eu vou ler um texto básico que Deus usou para mim alguns anos atrás. Daí é que é bom de datas, mas foi bem no início da conversão. 2 Timóteo. Eu vou ler esse texto, depois vou ler mais um, e não vou ficar muito preso a textos, porque eu quero passar mais algumas coisas que Deus colocou no meu coração como encargo para essa noite. E o encargo dessa noite é falar da realidade da mãe. Amém? Quantas mães nós temos aqui? Mães, isso. Mães, olha só, para vocês, há uma realidade, há o fato, há uma verdade. Eu sou mãe, né? Você é mãe, isso é verdade, mas há uma realidade por trás disso, assim como tem uma realidade por trás das lágrimas. As lágrimas, nós normalmente derramamos as nossas lágrimas em momentos de grandes emoções, sim ou não? E de grande dor. Você já sentiu uma grande dor? E veio as lágrimas, nós não podemos impedi-las. Aí você, mais uma vez vou repetir para você, você está experimentando a dor de uma lágrima que está sendo derramada por algo que você perdeu. Você sabe o que perdeu, mas isso que você perdeu não é a verdade, é só uma ilusão. A grande perda dos filhos de Deus é chegar no dia diante de Jesus, diante de Deus, e Ele perguntar o quanto de Cristo foi formado em você, e você não ter nada de Cristo, ou você ter muito pouco de Cristo, ou talvez você nem sequer saber que existia isso, e você é filho de Deus, você é crente, você frequentava igrejas, e você nem sequer sabia disso. Para você ser crente era simplesmente entrar numa reunião e saber que Deus me ama e Ele quer fazer tudo o que eu quero. Enquanto eu durmo, Ele me guarda, e quando eu acordo, Ele me protege, e vai me protegendo, vai me guardando, vai me dando tudo o que eu quero. Se eu vou agradando, Ele vai me dando o que eu quero. A única relação que eu tive com Cristo não é de intimidade, isso é uma relação de uns filhos mimados. Filhos que jamais conheceram o coração do Pai. Filhos que jamais experimentaram crescimento, maturidade espiritual. Queridos, eu sei que o que estou falando assim para vocês, parece assim, poxa pastor, mas talvez seja profundo demais para me entender isso tão rápido agora. Eu quero convidar você a estar nesses dias, todos os dias que Deus permitir você estar nesse lugar, esteja conosco para você aprender a meditar e praticar a vida. Porque só quem pratica a vida alcançará a realidade da experiência da vida. Só quem pratica conhecimento vai alcançar corações sábios. Eu vou repetir isso para você. Só quem pratica conhecimento vai alcançar corações sábios. Só quem pratica a vida vai alcançar um coração cheio de Cristo. Não tem como. E para praticar a vida é você ver a realidade por trás de todos os fatos. Hoje, em alguns minutinhos, nós vamos ver a realidade da mãe. Assim como nós vemos a realidade da lágrima. O que está por trás, da dor. Quando fala de lágrimas, fala de dor. Você sente a dor. Fala de uma realidade de nós ficarmos ausentes das bodas do Cordeiro. Mas quando fala de mãe, também tem uma realidade que nós queremos ministrar nessa noite em alguns minutinhos, para que você possa sair daqui praticando isso e meditando em tudo que Deus tem falado conosco. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, de 1 a 5. Amém, amados? Glória a Deus.
Glória a Deus, pastor. Significa o quê? Tudo é para que Cristo seja formado em mim. Não é isso que Paulo fala em Gálatas? Né? Que ele ora, roga. Ele sente dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós. Por que até Cristo ser formado em vós? Porque esse é o grande alvo. Esse é o grande objetivo da igreja. Se reunir. Nós nos reunimos para que de alguma forma, de alguma maneira, Cristo seja formado em nós. Não há outro motivo, não há outra razão, amados. Não há outra razão. E ele fala aqui que sente dores de parto para que isso aconteça. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala assim: eu prego a vocês tudo isso para que Cristo seja formado em vocês. Sinto dores de parto, mas eu tenho o maior temor que eu não venha a ser qualificado. O que seria isso, amado? Cristo não seja formado em mim. Eu ter falado o conhecimento que eu tenho, porque o conhecimento que Paulo tinha a respeito da verdade não garantia para ele Cristo formado nele. Ele sabia que ele tinha que experimentar. Ele sabia que é uma vida de experiência. Ser crente não é simplesmente se reunir para receber um conhecimento. O conhecimento é importante, faz parte, é o primeiro passo, porque esse conhecimento tem que ser praticado. Mas a prática é a experiência desse conhecimento que vai fazer com que você, verdadeiramente, você possa experimentar as riquezas de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim: conjuro-te perante Deus. Isso aqui o Senhor falou comigo há 20, 30 anos atrás, 25 anos. Não, isso tudo não. Eu tinha 33 anos. 21 anos atrás. Não importa. Falou comigo algo pessoal para mim, mas isso é para todos nós. Isso é para todos nós, mas isso aqui falou de uma maneira muito especial comigo, em particular. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Você está ouvindo, lendo? Pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não seja. Quer seja oportuno, nessa noite nós estamos oportunos, no momento onde nós estamos comemorando o Dia das Mães. Eu estou usando esse momento como uma oportunidade de poder pregar o Evangelho. Quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo, e já existe esse tempo. Nós vivemos esse tempo. Pois haverá um tempo que os homens não suportarão. Quem não suportarão, amados? Não são os ímpios. Em outras palavras, não são aqueles que não estão reunidos, não são aqueles que estão nas boates, que estão nos cinemas, nos shoppings. É a igreja não suportará. Porque dá a impressão que nós suportamos. A impressão é que os crentes suportam. Porque eles se reúnem todos os domingos, amados, eles não suportam mais. Porque a igreja que se reúne todos os domingos não se reúne em torno de Cristo. Eles se reúnem em torno deles mesmos. Eles são os centros, os homens são os centros. E eles se reúnem, eu estou me reunindo porque eu sou grato a Ele. Por quê? Porque Ele fez isso para mim. Amados, o que Jesus fez, Ele fez por Deus. Jesus encarna, se faz homem entre nós, Ele faz por você, Ele faz por Deus, por amor a Deus. Ele faz isso. Ele faz por Deus e nós recebemos a recompensa. Mas não, Ele fez por mim. Nós não somos o centro de nada. Até a nossa gratidão é humana e carnal e perigosa. E Ele faz por Deus. E quando nós nos reunimos, nesse tempo, nós nos reunimos simplesmente, todas as igrejas, eles não estão suportando mais ouvir a doutrina sã. Sabe o que é a doutrina sã? É a doutrina que está sadia, que não está doente. Imagina comer algo doente. É isso que o diabo tem oferecido nos altares da igreja. Não é o ímpio lá fora que não aguenta ouvir, não é a fulano de tal, Beltrano, não quero evitar nomes, mas imagine alguém aí fora que não tem Jesus. Aí essa pessoa não suporta, não são elas, amados, são os nós que não suportamos. Nós só suportamos mensagens que é para nós. Nós suportamos mensagens do tipo: querido, você entrou aqui nessa noite e Deus ouviu o teu clamor da madrugada, os teus choros, e Ele está entrando com providência essa semana. Essa semana Deus está te livrando dessa situação. É isso que nós queremos ouvir. Eu quero ouvir isso, humanamente falando, é isso só que nós queremos experimentar. Imagina você com dor, amado, uma grande dor.
O que é que você quer ouvir de um médico, amados? Doutor, eu não quero ouvir nada. Eu só quero que a dor passe, eu só quero que o Senhor me dê uma morfina, qualquer coisa. Eu não quero entender. Eu não estou aqui para entender, eu estou com a dor. Entenda o sufoco do ser humano. O ser humano sofre, o mundo nos machuca, as relações nos machucam. É difícil viver. Viver não é fácil. O fato de você estar vivo e dentro de uma relação, dentro de uma família, já foi colocado você dentro de uma situação complicada. No dia que você nasceu, nós nascemos, por isso que essa situação do choro mesmo, nós nascemos num mundo, e nesse mundo, o mundo ia nos trazer muitas aflições, não só com o mundo, mas com as relações. As relações vão nos trazendo sofrimento, o mundo vai trazendo sofrimento, e quando nós nos reunimos e descobrimos que tem um Deus Todo-Poderoso, a única coisa que nós queremos é alívio. Se você não tiver uma rocha chamada Jesus, edificada na tua mente, nós vamos perecer. Nos dias da angústia, nós não vamos querer saber da sã doutrina. Nós queremos carne podre, desde que a dor e a fome passe. Nós vamos trocar o Cristo, Jesus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, por migalhas. Nós iremos pedir esmola em tigelas de ouro, porque nós não reconhecemos aquilo que Deus tem para nós. Imagine pessoas miseráveis pedindo esmola, mas a tigela é de ouro, e quando você olha para aquilo, como é que vocês estão pedindo esmola? Como é que a igreja está falando, se reunindo para pedir esmola de Deus, quando Deus te deu todos esses vasos de ouro, essa riqueza que vocês não conseguem perceber, e vocês estão pedindo apenas migalhas que caem à mesa? Abram seus olhos, nós somos um povo mais rico e mais feliz da terra, porque o Deus resolveu te dar para nós o seu maior tesouro, que é Jesus, que é uma realidade, amados. É uma realidade para nós. Então a igreja, amados, não suporta ouvir a sã doutrina, amados. O homem não suporta. E quanto antes nós reconhecermos isso, amados, mais rápido você vai receber a cura. Da doutrina verdadeira. Nós não suportamos, amados. E não se engane, amados. Não se engane. Quando nós estamos aqui assim, falando assim, eu amo a sã doutrina. Amado, a sã doutrina é uma adaga, é uma verdade. Se você, sem parar para pensar, a sã doutrina é uma adaga, não é uma espada que mata, não, é uma adaga que o sacerdote utilizava. Sabe para quê, amados? Para separar a carne do osso. Desossar. Tem algum açougueiro aqui? Ou já trabalhou em carne? Pegar uma adagazinha pequenininha. Não tem nenhum. Mas você deve imaginar. Uma adaga que entra, corta e separa. Juntas e medulas. É a palavra de Deus. Ela vai separando, vai cortando. Ela não é agradável. A palavra de Deus é necessária. Se você falar, eu vou para lá que é tão agradável, não é agradável, ela é necessária. E nós vamos para lá, que a minha carne esteja dizendo assim, eu estou indo lá e vai ser agradável. Se a carne está dizendo que é agradável ou não, não importa, eu vou para lá. Porque a reunião, a adaga da palavra de Deus, vai separar o que é humano do que é espiritual, do que é a vontade de Deus do que é a vontade dos homens. A palavra de Deus vai cortando. E isso que nós fazemos quando nós lemos a palavra, e ela é sã. Quando ela é sã, ela na verdade nos machuca, nos corta, nos perturba. Nossos ouvidos saem tinindo, ou zunindo, porque ela vem cortando você, separando juntas e medulas aquilo que é espiritual do natural. Nós nos reunimos, amados. Não é porque é satisfação e é alegre, é bom ficar aqui. É porque é necessário para nós. E não é necessário por causa da nossa ilusão que nós vivemos. Aquilo que nós chamamos de realidade. É necessário por causa da verdade que há em Cristo Jesus. Para que aquilo que há em Cristo Jesus seja formado em mim e em você. Preste atenção aqui. Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias, o que está escrito aí? Cobiças. Que sentindo o quê? Coceira no ouvido.
se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às ilusões, fábulas. Aquilo que para nós é uma coisa tão tremenda, a Bíblia chama de fábulas, é só ilusão. Tu, porém, aí fala para mim e fala para você. Tu, porém, meu irmão, mas você, porém, você, diga assim, eu, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Sabe qual é o trabalho do evangelista? Sai pregando o evangelho por aí. Não, amados, sai pregando o evangelho, não. Pratica Cristo, experimenta Cristo. Pratica Cristo, experimenta Cristo. Você vai ser um luzeiro. As pessoas olharão para você e verão nas suas atitudes Deus, verão Jesus, a sua esposa verá Jesus, os seus filhos verão Jesus, os seus amigos verão Jesus, seus inimigos verão Jesus. O evangelho não é pregado com palavras. O evangelho é pregado com homens que conhecem e praticam, que experimentam e praticam, experimentam e praticam. O que é experimentar, pastor? É só aqui? Não, aqui eu vou te ensinar a experimentar, para que você possa experimentar todos os dias. Porque Deus, Ele não tem tempo a perder. Ele criou tudo para formar você. Imagina, Ele criou uma cadeira. Eu quero que essa cadeira vai contribuir com o meu filho ser formado em mim. Porque se isso não contribuir, eu não vou permitir que seja criado nada. Eu não permito nada que vai atrapalhar meus planos. Todas as coisas vai formar Cristo nele. Seja essa cadeira, seja essa lâmpada, seja eu atravessar aquela rua, tudo ele vai aproveitar, ele não vai perder tempo. Só que ele precisa da sua cooperação. E se você não conseguir praticar, você jamais vai experimentar. Você pode, comigo aqui, praticar um pouquinho de Jesus, mas isso não é suficiente. É necessário que você pratique Jesus em todas as suas relações, em todos os lugares, aonde você estiver, para que no tempo oportuno você possa experimentar de Cristo, mais de Cristo na sua vida. Por isso que o nosso culto não pode ser de 1 hora, 2 horas, ou semanal. O nosso culto dura 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. O nosso culto, o culto que Deus nos deu, foi para ser a oportunidade que nós temos de ser formado Cristo em nós. É o nosso tempo. Nós não paramos um tempinho e vamos para a nossa vida e voltamos para cá para ver se Cristo é formado em nós. Em todo instante, Deus está ali pronto para formar Cristo em você, à medida que você pratica e experimenta. Será que você sabe praticar Jesus? Você sabe praticar a vida? Será que você sabe, amados? Será que você tem praticado? Será que você tem praticado? Será que você tem visto Jesus em tudo? Ser sóbrio. Cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o nosso ministério, irmãos? Qual é o seu ministério? Será que você não tem? Você pensa, só quem tem ministério é pastor e músico e diácono. Deus nos fez ministros. Mínimos, pequenos, menores. Paulo, menor. Deus nos fez Paulos. Ministros, para que Cristo seja formado em nós. Nós somos ministros, ministrando Cristo em nós. Se você se preocupar menos com seu irmão e for preocupar mais com Cristo ser formado em você, você vai ver como as pessoas que estão ao seu redor vão conhecer mais um pouquinho do Senhor, através da sua vida, e menos palavras e mais atitudes. A Bíblia fala em Cantares. Vamos ler Cantares? Um versículo de Cantares. Leia Cantares, Cântico dos Cânticos. Cantares 8. Leia em casa todo esse livro. São 8 capítulos. Capítulo 8, verso 8. Só um versículo. Poderia ser, qualquer um desses versículos seriam lindos. Leia. Cântico dos Cânticos. Leia com o pastor. Eu quero que você ache. Se você não está com a Bíblia, pegue carona no irmão que está ao seu lado aí, mas leia esse texto. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 8, diz assim: temos uma irmãzinha. Uma linguagem simbólica. Você está lendo, um pastor? Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Seios na Bíblia fala de maturidade.
pronta para entrar para o casamento. Ela pode casar. Sem seio não pode casar ainda. É só uma ilustração, é uma linguagem figurada da Bíblia. Temos uma irmãzinha que não tem seio, não cresceu. O tempo dela acabou e ela não cresceu, e o marido chegou. O noivo saiu para preparar o casamento, voltou, e quando chegou, ela ainda estava sem seios. Ela não estava preparada, ela não era mulher. Ela não estava preparada para a relação. Ainda não tem seio. Que faremos a essa moça? Ou a nossa irmã? No dia em que ela for, o que está escrito na sua aí? Pedida. Quem é o noivo, senão Jesus? Isso aqui é só um versículo para mostrar a respeito. A Bíblia está toda recheada a respeito da maturidade espiritual, do crescimento espiritual. Quando Paulo fala também, quando nós falamos então, trazendo para esse momento nosso agora, esse momento das mães, esse momento da mãe, esse momento nosso que nós vivemos hoje, e temos a oportunidade de uma vez por ano comemorarmos o Dia da Mãe, mas vem palavras dizendo assim, não, minha mãezinha, todos os dias é Dia da Mãe, ainda bem que eu te amo, e aquele negócio todo, mas preste atenção, isso é maravilhoso, os filhos devem amar as mães, os filhos devem abraçar suas mães, os filhos devem honrar suas mães, mas queridos, preste atenção, toda a honra, todo o abraço, todo o amor, tudo que você devotar à sua mãe, você tem que estar em cima de uma rocha. A mesma coisa é um casamento. Eu devo ser um melhor marido para minha esposa, honrá-la, respeitá-la, ser um homem de verdade para ela, mas em cima de uma rocha. Que rocha é essa, pastor? É Cristo. Se eu não estou em cima de Cristo, a minha relação com ela, toda a honra que eu dei a ela, todo o respeito que eu dei a ela, que é devido, que eu preciso fazer isso, é meu dever. É uma ordem de Deus para mim, respeitá-la, honrá-la, amá-la, mas tudo isso Deus fala sobre uma rocha, Rogério, porque senão isso tudo é uma ilusão. Então os filhos devem amar suas mães, respeitar suas mamães, honrá-las, abraçá-las, devotá-las amor. Mas filhos do Senhor, preste atenção, filhos, nós, amando a mãe, se você não conhece a realidade da obra e da pessoa de Cristo, tudo que nós estamos fazendo é uma grande ilusão. Deus quer que todas as coisas na sua vida tenham realidade. Não seja uma ilusão. Seja o seu trabalho, seja o seu trabalho uma realidade. Seja o seu casamento uma realidade. Seja o fato de você, a sua saúde, uma realidade. Seja essa enfermidade uma realidade. Seja o que for, seja uma realidade. O que é ser uma realidade? Se uma realidade seja, Cristo está sendo formado em mim. Porque se não for para isso, nada disso teve valor. Agora preste atenção. Voltando para a figura da mamãe. Nenhuma mãe se torna mãe se antes não teve uma relação com alguém de intimidade, amados. É lógico que poderíamos ficar só nisso aqui e não praticar vida nem praticar Cristo. Como é que eu pratico Cristo quando eu falo que para uma mãe gerar um bebezinho, a primeira coisa que ela precisa é conhecer alguém e ter intimidade com essa pessoa, sim ou não? Sim. Aí eu tenho que praticar. O que é praticar? Praticar Cristo é ver Jesus nessa relação de um homem e de uma mulher gerando, ou de uma mãe, na concepção de sua criancinha. E essa mãe lembrar assim, eu tive que ter uma relação de amor, de carinho e de intimidade, como diz lá em Cantares, capítulo 1, verso 1. Beija-me com os seus lábios do seu amor. Em Cantares é recheado disso. Se você não passou por Cantares, você não respeitou com a intimidade com Cristo, você não está sendo gerado aquilo que você deveria gerar em você. Preste atenção, a minha esposa Deinha falou algo interessante aqui, que falou a respeito de ser gerado no coração de Deus. Nós somos gerados 3 vezes, amados. Nós fomos gerados na eternidade. Todos nós fomos gerados na eternidade, no coração de Deus. Depois, nós fomos gerados no coração, nós fomos gerados, todos nós, no ventre da nossa mãezinha. Todos vocês. Todos nós, inclusive Jesus, foi gerado no ventre de Maria. Qual é a terceira, pastor? Bota a mãozinha na sua barriga aqui assim. Diga assim, eu estou sendo gerado pela terceira vez aqui dentro.
você está sendo gerado aqui dentro, pela terceira vez. Sabe quando vai ser esse parto? A Bíblia fala no natural que dura 9 meses. Esse parto, onde você vai ser gerado pela terceira vez, vai durar a sua vida inteira, para que a sua vida não seja um aborto. Esses 9 meses significa toda a sua vida. 40 anos, quanto tempo será necessário? Eu vou dar para ela 30, 40, 50, até que Cristo seja formado nela. Eu fui formado no ventre da minha mãe, e agora Deus está mandando eu ser formado dentro de mim mesmo. E esse que está sendo formado dentro de mim, a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, que aquilo que nós somos ainda não se revelou. Mas quando Ele se manifestar, aquele que está sendo gerado, que sou eu e você, esse ser que é a imagem e semelhança de Deus está sendo formado aqui, ele vai se manifestar também. Hoje, o que se manifesta é um homem no altar. Hoje, o que minha esposa vê, o que meu filho vê na minha casa, é um homem carregando a cruz. Sabe o que é isso? Em outras palavras, é um homem negando a si mesmo. É um homem que abriu mão de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Esse homem que abriu mão da sua vontade de fazer a vontade de Deus é um homem que construiu um altar na sua vida. Se você não construiu um altar na sua vida, amados, que na verdade você está manifestando em você a sua carne, é o homem exterior, que machuca, que fere e que abandona. Mas preste atenção, primeira coisa para que Cristo seja formado dentro de nós, Deus quer intimidade com você, amados. Se nós não tivermos intimidade, nós jamais seremos essas mães espirituais. Talvez os homens tenham mais dificuldade de entender o que eu estou falando, mas as mulheres é mais fácil. Mas se nós não tivermos intimidade com o Senhor, Cristo jamais vai ser formado do nosso ventre, em nós mesmos. Deus te chama para essa intimidade. Sabe o que é intimidade com Deus, amados? Quem tem intimidade com Deus é aquele que ora sem cessar. Você acha que tem alguém que consegue orar sem cessar, mano? A Bíblia fala para você orar sem cessar. Mas a gente pensa que a oração é assim, vamos orar? Aí dá as mãos, fecha os olhos e faz oração e acaba. Essa é a oração que a gente acha que é assim. Vamos fazer uma oração? Oração é relação. Oração é uma relação de alguém. Vamos, senta aqui para conversar comigo. Deus quer conversar com você todo o tempo. Deus quer falar contigo todo o tempo. Oração é ter relação com Ele. Então, quando você fala intimidade, leia-se oração. Oração é ter relação com Ele, mas oração não é estar falando com Ele. Oração é quando você está tendo relação com Ele e você está vendo Ele. Então você vê Ele em todas as coisas. Tudo que acontece com você, ou você vê o que Cristo fez, ou o que Ele é. Se você não está vendo o que Ele fez e o que Ele é, você não está tendo relação, e você não está vendo, você não está orando. Nós estamos orando pouco, a relação é pouca, a intimidade é pouca. Amados, Deus está te chamando para ter essa relação. Tudo que acontecer amanhã, começa segunda-feira, você sai daqui agora, já inicia uma relação. Quando você sai, alguma coisa acontece. Você tem procurado ver Cristo quando isso acontece ou você vê você? Quem é que você vê, amados? Quando alguma coisa acontece ao teu redor, a primeira coisa que você vê é você mesmo. Nós não conseguimos procurar ver Cristo naquilo ali. Em qualquer situação, seja doença, seja saúde, veja Cristo. Deus está te chamando para ter relação com Ele. Veja a verdade. Veja a verdade por trás desse fato. Contemple a verdade. Tudo que acontecer no seu dia, tudo que acontecer na segunda-feira, veja Jesus. Veja Jesus. Seja bom, seja ruim, veja Jesus. Isso é praticar. Veja Jesus. Quem não vê Jesus, não pratica Cristo. E quem pratica Cristo, jamais o experimenta. Veja Jesus em tudo. Veja Jesus, procure ver Jesus. Quando aquilo que vai acontecendo ao teu redor, veja Jesus. Uma pessoa que está gerando alguém, ela vai mudando de forma, amados. Uma mãe, para gerar o bebezinho, ela começa a ficar mais cheinha, a barriga cresce, as suas formas mudam. Essa mulher que está com essas formas, humanamente falando, ela tem suas formas transformadas e não é tão atraente ao mundo, mas para Deus,
é a forma mais atraente de uma mulher. É aquela mulher grávida. Ela muda de forma. A Bíblia diz que quando nós estamos experimentando e praticando Cristo, nós estamos mudando de forma. E fica nítido ver, amados. Ou você não consegue ver uma mulher grávida de 7 meses. A não ser que ela engravidou há pouquinho tempo. Me converti agora. Tive uma relação agora com meu Jesus. Mas daqui a pouco as minhas formas vão mudando. Eu já não vou ser o mesmo. As pessoas olharão para mim, mas já vão ver de maneira diferente. As minhas formas estão mudando. Será que nós estamos andando e todo mundo está continuando nos vendo da mesma maneira? Não mudou nada. Não muda nada. As mães que têm uma realidade, elas têm, em primeiro lugar, uma intimidade com Deus. A mãe de verdade, elas têm, em segundo lugar, mudança de atitude, de postura. Dia das mães, dia da igreja, dia dos homens e mulheres do Senhor, serem chamados para uma intimidade com Deus, serem chamados para mudarem suas atitudes, sua postura. Porque se isso não for um fato, tudo é só uma ilusão, e eu não estou praticando o meu Jesus. Se eu quero praticar Cristo, quero praticar a vida, eu aproveito o Dia das Mães para poder ver a realidade de Cristo em torno disso. Falei 2 coisinhas simples aqui para vocês: intimidade e mudança de comportamento. Intimidade com Deus e mudança de comportamento. Mas poderíamos ver tantas outras coisas. Você pode ver tantas coisas em tantos lugares, amados. Gabrielzinho, pega o teclado, vem aqui com o pastor. Todas as coisas que acontecem conosco, a Bíblia fala em outras palavras, mas eu gosto de falar assim para que você possa entender. Paulo, falando aos Filipenses, ele diz que ele aprendeu, e ele diz que pode todas as coisas naquele que fortalece ele. E poder todas as coisas naquele que fortalece, ele é aprender a ser humilhado e a ser honrado. É aprender a ter abundância ou escassez. Sabe como é que nós aprendemos isso? Quando nós praticamos vida. Sabe como é que pratica? Quando todas as coisas, circunstâncias, aquilo que você escuta, aquilo que você vê, todas as coisas ao seu redor, seja o que for, quando toca você, porque muitas coisas estão acontecendo nesse exato momento, mas nada está tocando você. Você vê muitas coisas, mas às vezes você olha uma coisa que toca você, aquilo toca você. Você sente muitas coisas, mas tem coisas que te chamam a atenção, tem coisas que nos tocam, nos chama a atenção. Então, seja circunstâncias, seja uma doença, seja saúde, seja uma palavra de amor, seja uma palavra de agressão, seja um abraço, seja um abandono, seja o que for, quando isso tocar você, para quem você vai olhar, amados? Para você? Eu vou repetir, para quem você vai olhar? Para você? Normalmente nós olhamos para nós. E quando nós olhamos para nós estamos praticando 2 coisas. Ou nós estamos praticando soberba, ou nós estamos praticando depressão. Sabe por quê, amados? Porque aquilo que é bom, nosso peito incha. E aquilo que é ruim, nós nos deprimimos. Nós somos igual aquele peixe. Um peixe, quando você toca, ele incha. Se foi bom, se foi abraço, se foi carinho, se foi abandono, nós deprimimos. Sabe por quê, amados? Porque nós não estamos praticando vida. Nós não conhecemos a vida. Nós não conhecemos a realidade. Nós vivemos numa ilusão humana. Nós vivemos para nós mesmos. Nós só queremos nos dar bem em alguma coisa. Mas quando aquilo toca o pastor, toca você,
e você olha para Cristo. Quando aquilo que toca você, quando você perde aquela pessoa que você ama e você olha para Cristo. Quando você tem uma decepção com alguém que você gostaria, que você imaginou, fez planos, sonhos, você olha para Cristo, você está praticando vida, você está praticando amor, você está praticando Cristo, e você vai estar se esvaziando. E a Bíblia diz que tudo que Ele tira, que você tira, todo o espaço que você permite Deus tirar através das circunstâncias do seu coração, Ele se coloca no lugar. Em outras palavras, tudo aquilo que você leva à morte, Ele se coloca no lugar. A dificuldade é que nós não queremos levar nada à morte. Nós queremos Cristo, mas não queremos dar o espaço para Ele, porque nós estamos cheios de coisas nossas. Deus nos chama para praticar. Pratique ser mãe essa semana. Quer praticar ser mãe, mas cuidar do seu filho, cuide dele, ame. Mas praticar ser mãe é ter intimidade com o nosso Jesus, em primeiro lugar. Praticar ser mãe é mudar atitudes, maneira de falar, maneira de se comportar. Não é dizer assim, eu sou assim mesmo, quem quiser que me ature. Quem quiser se quem me ama vai me aceitar do jeito que eu sou, não é não. Eu vou mudando. E essa mudança eu não tenho controle. Eu não tenho controle, está crescendo. O Rogério está sendo gerado em mim. Você não vai ser gerado no ventre de ninguém, mas você vai ser gerado dentro do seu próprio ventre, à medida que você se alimentar adequadamente e ter uma relação adequada com Jesus. Aproveitamos esse domingo, Dia das Mães, para meditar um pouco sobre a vida, sobre a prática da vida, para que você cresça. Não perca tempo, amados. Não perca tempo. Não perca tempo em nada. Abra seus olhos. Peça para o Espírito Santo abrir os teus olhos, para que você possa ver a realidade de Cristo em todas as coisas. Não seja refém de nada e de ninguém, mas seja submisso à vontade do Senhor. Que o seu semblante não revele a circunstância da sua semana. Que o seu rosto, que a sua imagem não mostre o abandono, a escassez, a vergonha, mas que a sua imagem resplandeça o que Cristo está fazendo aqui dentro de você, que é muito maior e é real e não é ilusão, porque o que estão fazendo ao meu redor é só uma ilusão. A noite vem, ela vai, o sol vem, ele vai, chega o inverno, chega o verão, mas há uma realidade por trás de todas as coisas. As pessoas estão fazendo algo comigo, mas o que meu Cristo está fazendo em mim é muito maior. E Deus chama você para expressar a imagem do Senhor. Chama você para um desafio semanal. Reflita, resplandeça Jesus, aonde você for. Pare de olhar só para você mesmo. Autopiedade, autojustificação, autoglorificação. Eu, coitadinho de mim. Opa, que bom, olha só como eu sou bom, ou como eu sou ruim. Tire a mão do peito, amados. A mão no peito só revela a nossa lepra. Coloque suas mãos no altar e peça para o Senhor, Ele possa transformar a tua mente, conquistar a sua mente pela palavra do Senhor. A nossa mente é humana, mas nós podemos ter uma mente em Cristo, transformada. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe, que haja realidade no nosso meio, que haja um fato no nosso meio, que não haja ilusão, amados. Que Jesus possa ser manifestado no nosso meio, de uma maneira prática. As pessoas possam valorizar o tesouro de Cristo, que Ele tem derramado através do Evangelho pregado. Que você possa abrir os teus olhos.
e agradecer, Senhor. Me leva cativo ao teu encontro. Me coloca algema, Senhor. Faz um altar na minha vida, Pai. Construa um altar na sua vida todos os dias. Construa um altar, mães. Se é dia das mães, e se é a realidade no dia das mães, todos nós somos mães, gerando a nós mesmos. Todos nós. Quem você está gerando? Cristo em você. Todos nós. Senão não tem realidade. Senão não tem prática. Construa um altar todos os dias. Mães espirituais do Senhor. Construa um altar todos os dias quando você levantar. Porque senão você vai amargar aquele dia. Aquele dia será circunstancial. Quem vai dizer como vai ser o dia vai ser só no final. Esse dia vai depender das circunstâncias. Vai depender do meu marido. Vai depender do meu filho. Vai depender do meu patrão, do meu chefe. Vai depender do meu vizinho. Vai depender do juiz. Vai depender do policial. Vai depender do médico. Esse meu dia, eu vou construir um altar. E quando você amanhece o dia construindo um altar, esse dia só depende de Cristo na sua vida e mais ninguém. Todas as outras coisas irão contribuir para o teu bem. Viva Cristo. Seja mais que vencedor. Deus nos dá essa oportunidade. Eu queria orar por você. Queria chamar a igreja a ficar de pé. Nós estávamos orando e agradecendo a Deus por esse dia. Agradecendo por a oportunidade de conhecermos mais o Senhor. Agradecermos por Deus nos dar a oportunidade de conhecer mais da verdade de Cristo. E podermos, ó Deus, ter a realidade do Evangelho pregado para nós. Coloca a mãozinha no seu coração, feche seus olhos. Você está ao lado de sua mãezinha, abrace ela. Dê a oportunidade de você ter ela ainda. Sua mãezinha já partiu. Mas se você tem a oportunidade de ter a sua mãezinha do seu lado, se ela não está aqui agora, nesse momento, quem sabe não pôde estar com você, mas ame mais, honre mais, busque mais, fique mais pertinho, beije mais, respeite mais. Obrigado, Senhor. Agradecemos por essa reunião, Senhor. Obrigado pelos domingos, Senhor. Obrigado pelo teu chamado e o privilégio de podermos iniciarmos uma semana, Senhor. Iniciarmos uma semana de realidade, uma semana de verdade. Que a nossa vida não seja uma ilusão, Senhor. Que o nosso casamento, as nossas relações não sejam apenas momentâneas e passageiras, Senhor, mas sejam sólidas em Cristo Jesus. Que tudo que eu faço, Senhor, seja verdadeiramente para a tua glória. Que as mães naturais que estão aqui presentes nessa noite abram seus olhos. E que as mães espirituais, a qual eu me incluo, Senhor, onde eu estou me gerando dentro de mim, Senhor, num ventre, nesse corpo que Deus me deu para formar Cristo em mim, eu possa, Senhor, compreender a largura, o comprimento, a profundidade da riqueza da tua glória, Senhor. Oh Deus, dá mente sábia a esses homens, essas mulheres e esses jovens desse lugar. Levanta ministros, ó Deus, desse novo tempo, ministro do Evangelho, Senhor, para combater essa corrupção onde o diabo tem invadido a igreja, Senhor. Nos levanta, Senhor. Fortalece, restaura, Senhor, o cansado, o desanimado, que chegou aqui desanimado, restaura, Senhor. Oh Deus, traz de volta, Pai, a força, Pai, para viver e para compreender Cristo. Obrigado pela tua realidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.